Pensa comigo assim, 2 mandamentos apenas. Só pensa, agora fala. 2 mandamentos apenas. Diga comigo, 2 mandamentos apenas. Você considera o seguinte, se houvesse amor de verdade, o amor de Deus, não estou falando esse amor do mundo, que esse amor do mundo, ele é um amor diferente do amor de Deus. O amor do mundo exclui pessoas, o amor do mundo, ele é capaz até de matar. Matei por amor, com essa expressão, matou por amor. O amor do mundo, ele, ao contrário do amor de Deus, ele rejeita também. Ele pode virar ódio repentinamente. Tem gente até que se confunde muito com isso, por causa desse maranhado de mandamentos. E todos os nossos problemas, todos os problemas do mundo, são devidos a essa falta de amor de Deus. Pode refletir o que você quiser. Guerras, toda tribulação, a própria morte se originou aí. Eu não sei se você entende o começo de Gênesis, mas diz que Adão, ele desobedeceu a Deus. Mas o que tem isso a ver com amor? É só você lembrar de João, Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que tem a ver a desobediência de Adão e Eva com amor? Tudo. Porque amor para Deus, Deus lê amor assim, aquele que tem os meus mandamentos e pratica é o que me ama. Então não tem aquele que manda beijinho para mim, aquele que levanta a mão, aquele que chora, é o que me obedece. Aquele que faz o que eu mando é o que me ama. Então Deus lê amor desse jeito. Nós não, nós somos confusos em várias questões, né? Nós somos capazes de pensar até que amar é, em determinado momento, concordar com tudo que a gente faz. Quando não concorda, não ama. Quando discorda, não ama. Quando alguém senta contigo e diz uma outra coisa, não ama. Mas amor, ele é capaz de discordar, ele é capaz de... O amor de Deus é outra coisa, totalmente outra coisa. Você diz amém ou não? Então, se você pudesse resumir toda a mensagem no ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo, é provável que se alguém praticasse isso, resolveria tudo. Porque Jesus falou que isso aí resume a lei, os profetas, tudo foi ensinado, podia ser resumido em 2 mandamentos só. Ame a Deus e ame o teu próximo. Eu poderia adicionar Jesus no novo mandamento e dizer assim, ame a Deus sobre tudo e sobre todos. Ame a igreja como Jesus amou. E ame o incrédulo como se você tivesse perdido com ele. Estou parafraseando aqui alguns mandamentos. Então seria assim, desse jeito. Ame, ame e ame. E aí, quando você ama, todos aqueles mandamentos da Bíblia estão claros para você. Todos eles. Qualquer um, experimenta aí. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeição é amor. Porque o filho é submisso. Escolhe qualquer um aí. Hospedai-vos aos outros sem murmuração. Opa! Hospedar é acolher pessoas. É amor, expressão do amor. Confessai vossos pecados aos outros. Opa, é amor também. Confissão porque andar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então não tem nada na Bíblia que exclua o amor. Nada. Sabe o que é nada? Nada. É tão forte isso que Paulo falou, que quem ama não mata. Paulo diz que quem ama não adultera, quem ama não rouba. Quem ama não faz o mal para outra pessoa, não faz o mal para outra pessoa. E simples assim. Não faz o mal. Você só vai fazer o bem. Quem ama só faz o bem. E alguém que faz o mal para outra pessoa, tu pode dizer, você não amou. Ah, mas não, você não amou com o amor de Deus. Você precisa amar com o amor de Deus. Amém? A lei, os profetas, os sacrifícios, todo aquele sacrifício, tudo é superado pelo amor. Romanos 5,5 é um versículo que a gente deveria guardar no nosso coração, na nossa vida,
que é? Aquele texto que eu falei que a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é chave, irmãos. Pensa como um cristão. O cristão diz assim, o amor está em mim. Muitas vezes você quer sentir algo, não tem nada a ver com o sentimento. Nada. Você quer nada? Nada. Se uma moça procura um homem que a ame de verdade, eu vou dizer, esse homem vai amar você mais do que os sentimentos dele. Inclusive, em algum momento, ele vai ser capaz de discordar de você, dizer não para você. Porque o amor verdadeiro de um homem por uma mulher é quando o homem é capaz de se consagrar a Deus por ela, entregar a vida dele a Deus pela mulher. Então, eu abro mão de mim, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus projetos, abro mão da minha própria vontade para que você seja uma pessoa melhorada, aperfeiçoada, moldada. Eu amo você como Cristo amou a igreja. Isso, por exemplo, na minha vida foi uma virada de chave. Fundamental, Samuel. Fundamental. Pensa você que está me ouvindo aí, querido. Ó, eu, quando entendi o amor de Deus, a minha vida foi uma chave, foi uma virada. Meu ministério pastoral aconteceu aí. Quando eu entendi o amor de Deus. Por quê, Franco? Porque eu já tinha um plano de viver uma vida fora do meu casamento. Eu já tinha esse plano. Me casei, me converti com um casamento arruinado. Nos primeiros anos de conversão, muita confusão, muita briga, muita carne, ainda andando na carne o tempo inteiro. Passaram um tempinho, eu falei, sabe de uma coisa? Deus não quer esse casamento para mim, não. E me iludi com isso. Até o dia que eu, buscando o Senhor, Deus citou para mim o texto de Paulo, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você diz amém ou não? Diga assim, marido, ame a sua esposa. Interessante, a Bíblia não diz ame porque ela é linda, ame porque ela é gentil, ame porque ela te agrada, ame porque ela te serve. Não diz nada, diz ame, simplesmente ame, né? Ame, mas por quê, Franco? Mas porque o amor está em você, brother. O amor está em você. Deus espera que você ame porque o Espírito Santo está em você e pronto. O Espírito Santo ama a tua esposa. O Espírito Santo ama teu marido. Pergunta ao Espírito Santo se ele não ama. Ele ama, pô. Você pode não amar, mas ele ama. Então você vai abrir mão de você, dos teus desejos, teus sonhos, teus projetos, teus impulsos carnais. Como é que alguém se livra de algumas cadeias? Inclusive se livra das cadeias amando. Quando você escolhe fazer a vontade de Deus, viver para a vontade de Deus, você abre mão do homossexualismo, abre mão dos adultérios, abre mão de tudo que te amarra, que te prende. Eu estou falando isso porque um dia eu estava conversando com um rapaz que estava lutando contra o homossexualismo, um baiano, lá na Bahia isso, conversando com ele. Parece que esses irmãos colocam assim um obstáculo muito grande, como se o homossexualismo fosse a pior coisa do mundo. E há vários anos, quando eu me converti, eram as drogas, agora o homossexualismo. Na verdade, o cara que saía das drogas era um fenômeno. Hoje em dia tem até mulher drogada, tem tudo drogado. É um negócio. Eu já conversei com jovens que provaram droga assim que eu fiquei perplexo. Que na minha geração só homem perdido provava. Só marginal provava. Hoje não, menina de faculdade, todo mundo já provou um baseado, já cheirou, já pintou os canecos, eu fico de bobeira. Eu falei assim, cara, então a droga se tornou uma coisa vulgar, todo mundo vai, aquela coisa doida. E agora a gente lida com o homossexualismo. Eu estou lá conversando com o rapaz, ele, não, mas que é difícil. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Eu gostava de mulher, você gosta de homem. É tão difícil para o cara largar uma vida de adultério como é difícil largar uma vida de homossexual. Então, é o mesmo problema, a cruz é a mesma para todo mundo. É você abrir mão daquilo que te dá um prazer transitório e acabou. Mas é isso que seguir Jesus. Seguir Jesus é você renunciar aos teus desejos, renunciar à tua vida, renunciar. Mas tudo isso aí em nome de quê? Em nome do amor, pô. Simples assim, em nome do amor. Você ama Deus quando você vive para Deus. Conversava isso também com as irmãs ontem. Quando Pedro diz para você ter o teu corpo em santidade, para você não se entregar à prostituição, ele diz claramente, você
foi comprado. Você não foi comprado por ouro, nem prata, nem qualquer outra coisa preciosa. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ou seja, você vale para Deus a vida do seu único filho. Embora o nosso tema era valor. Fala da importância do valor que a pessoa tem para Deus. Mas isso também fala do grande amor de Deus e fala do compromisso e responsabilidade que você tem com esse corpo que não é teu. Né? Ou você não sabe, disse Paulo, que esse corpo não te pertence. Você está de aluguel. Você que está alugando ele. Que o dono desse corpo é o Senhor. Ele mora aí, mas ele é dono. Ele não veio a convite. Ele é o proprietário real. Você que está aí tumultuando a moradia, entendeu? Então você se comporte. É isso que ele está dizendo. Você que está alugando. Inclusive vai chegar a hora que esse corpo nem vai existir mais. De um jeito ou de outro ele vai ser transformado. Ou pela morte ou pela ressurreição. Então, é um tema muito simples. Você diz amém ou não? Deus não é definido pelo objeto do amor. Ou seja, eu vou melhorar isso. O amor de Deus não se define pelo objeto amado. Como assim, Franco? É assim, Deus não ama você porque você é. Deus ama você porque Ele é. Deu para entender isso ou não? Deu ou não? É assim, Deus ama porque Ele é amor. Deus não ama porque você é alguma coisa, fez alguma coisa de maravilhoso. Não, Ele ama você porque Ele te ama. Ele é Deus, Ele te ama. Amém ou não? Deu para entender? Ele te ama porque Ele ama você e pronto. Ele é amor. O homem não. O homem prefere azul, moreno, louro. O homem tem escolha. O homem é movido pelo objeto do amor dele. Se aquele objeto do amor dele for o que ele pensa, o que é, ele ama. Quando eu era criança, tinha uma literatura que chamava a atenção dos jovens, era O Pequeno Príncipe. Acho que a maioria das pessoas com mais idade, em algum momento, leu O Pequeno Príncipe. Mas O Pequeno Príncipe era engraçado, era uma história meio estranha, mas era alguém que cativava outra pessoa, e por causa desse cativeiro, vou usar a palavra certa, cativeiro, você me cativa, e a hora que você me cativa, eu te amo, porque você me cativou, você me prendeu, e eu estou te amando porque você me prendeu. O amor de Deus, ele liberta, ele não cativa ninguém. Ele liberta. O verdadeiro amor, ele é libertador. E ninguém deveria amar porque cativou outra pessoa. Porque se você ama alguém e trabalha por essa pessoa para cativar ela, eu vou te falar o que vai acontecer. Quando você tiver ela na tua vida, você vai parar de amar. Sabe aquela história que o casal diz assim, os casados entendem isso melhor, os jovens ainda não. Mas diz assim, poxa, quando você era minha namorada, meu namorado, você investia forte. Depois ficamos noivos, era um investimento maior ainda. Meu Deus, que coisa. Agora estamos casados, acabou. Mas por quê que as pessoas são assim? Por que elas investem só para cativar, para prender outra pessoa? A hora que cativa, não tem mais amor. Porque isso é coisa humana. Isso não tem nada a ver com Deus. Sabe o que é nada? Nada. Nada a ver. Você não investe para ter essa pessoa, porque se um dia você tiver, você não tem mais sentido. Não, você ama porque você deve amar e pronto. Amém? Amém, amar e pronto. Amar continuamente, derramar amor continuamente sobre essa pessoa. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está cheio do amor. Diga comigo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do amor. Literalmente, Efésios 5,18 vai dizer, não se embriaguem com vinho. Uma versão mais moderna vai dizer, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, deixem-se encher do Espírito Santo. Se permita ser cheio do Espírito Santo. Mas como, Franco, que a gente é cheio do Espírito Santo? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, se sujeitando uns aos outros. Aí o amor. Na prática, você vai praticando esse amor e aí vai sendo cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, está cheio do amor. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo?
Você lembra do dia do teu batismo com o Espírito Santo? Eu vou falar de mim porque eu estou aqui com o microfone. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu queria levar todo mundo para minha casa. Eu fiquei amando pessoas que eu nem conhecia bem. Um negócio estranho pra caramba. Fui para casa falando em línguas, minha mulher achou que eu estava doente, esquisito. O que deu nesse homem? Nem entendia nada. Mas eu estava cheio de Espírito Santo. Eu estava amando as pessoas, queria as pessoas. E vi que no decorrer da minha vida, isso em algum momento era mais intenso, em outro momento não era tão intenso. Em algum momento eu queria muitas pessoas, em outro momento eu não queria ninguém. Em algum momento eu queria estar no meio da igreja, eu queria fugir da igreja. Já aconteceu isso, já. Você já evitou a igreja? Eu falei, claro que já. Claro que já sou como você, sou pecador igual você. Não tem diferença nenhuma. Então, em algum momento eu já não quis, já cansei também. Fazer o bem cansa, inclusive. Né? Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Lembra disso? Não nos Onde é que está escrito? Gálatas 6, lembra? Não nos cansemos de fazer o bem. Então, fazer o bem cansa. Nós vamos colher se a gente não desfalecer. Mas em algum momento você cansa, não quer mais, enjoa das pessoas, você estende a mão, leva a tapa, leva a mordida, a carne, você olha para dentro de você mesmo. Deixa eu te dar um toque. Coloca atenção aqui, dá uma acordada rapidinho. Deixa eu te dizer algo importante. Nós existimos para a glória de Deus. Diga, nós existimos para a glória de Deus. O que é a glória de Deus, Franco? A glória de Deus é algo que você vê. É quando você vê Deus em alguma coisa. Quando você vê Deus na natureza, você vê a glória de Deus na criação. Quando você vê Deus num ser humano, você diz, poxa, glória a Deus. Deus habita nessa pessoa. Eu vejo Deus na vida de fulano. Glória de Deus é quando você vê Deus no milagre, na restauração. Puxa, é Deus. Deus purinho. Tem gente que diz assim, é Deus purinho. Mas por que você diz Deus purinho? Porque você está vendo Deus. Por que em algum momento você diz, glória a Deus? Porque você viu Deus, você teve uma percepção de Deus naquela situação, naquela mensagem, naquela sabedoria, naquele serviço. Alguém contou um testemunho maravilhoso, alguém falou alguma coisa. Você diz, poxa, glória a Deus. Pô, fulano foi curado, glória a Deus. Você está dizendo que viu Deus naquela situação. Nós existimos pela glória de Deus. Amém? Diz a Bíblia que nós podemos ver a glória e refletir essa glória, e assim sermos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Então, deixa eu fazer um teste. Preste atenção no que eu vou falar. Pay attention, please. Olha só. Se nós refletimos a glória de Deus, eu preciso olhar para você e ver Deus. Como assim, Franco? É real. Mas você reflete o quê? Você reflete aquilo que você está olhando. Diz que o idólatra, ele fica semelhante ao ídolo. Ele é transformado igual ao ídolo dele. Você reflete o que você está vendo. Esse dia eu estava no encontro de jovens lá no Rio, e uma moça estava conversando. Ela, você disse que queria falar comigo. Eu falei, Ela, qual é o assunto? Eu falei, o assunto é o seguinte, eu te conheço já há algum tempo, e toda vez que eu olho para você, eu vejo Jesus. Mas houve um tempo que eu olhei para você e não vi Jesus. Como assim? Falei, você estava olhando para outro lugar, não para Jesus. Não era para Jesus que você estava olhando. Porque você reflete aquilo que você está de frente. Quando você está de frente. E aí ela falou, é verdade. E eu citei para ela o tempo, a linha de tempo. Falei, olha, foi naquele momento, ela falou, é verdade. Falei, para onde você estava olhando? Ela falou, você estava olhando para dentro de mim. Eu estava olhando para mim mesma. E me contou a história, o episódio dela. O que fez ela olhar para ela mesma? Ela me falou, me contou o episódio. Ela falou assim, me contou uma história até interessante. É uma história interessante, onde o diabo roubou dela a visão de Jesus. E ela tirou os olhos de Jesus em algum momento e começou a olhar para onde? Para dentro de si. O que está faltando? Eu preciso, eu tenho necessidade, estou cansada, preciso de um refrigério. Porque isso é uma das estratégias do diabo mais interessantes.
Quando você olha para Jesus, você não olha para você. Na verdade, quando você olha para Jesus, você nem se preocupa contigo. Você está tão focado em Jesus que você crê que Jesus cuida de você. Deus cuida de mim, a sombra das tuas... Você crê que Jesus cuida de você. E você está tão focado nele que você não consegue ficar perdida nos pensamentos, sendo consumido pelos teus próprios pensamentos. Você está simplesmente olhando para Jesus. E como você está muito com o olhar em Jesus, as pessoas te olham e vê a glória de Deus. Você, cara, por que essa pessoa irradia tanto? Ela está refletindo para quem ela está olhando. Mas quando você tira os olhos de Jesus e afunda em você mesmo ou qualquer outra coisa, você também reflete aquilo ali. E é muito fácil alguém bater o olho em você e só te ver. Só olhar e ver você. Eu lembro de uma ocasião da minha vida conjugal, que eu falei para minha esposa, eu não gostaria mais que você me visse. Como assim, Fran? Eu queria que você olhasse para mim e visse aquele que eu adoro, aquele que eu amo, aquele que eu sigo. Eu queria que você olhasse para mim e visse Jesus o tempo inteiro. Mas eu sei onde eu estou me perdendo. Onde é que você está se perdendo? Eu tiro de vez em quando os olhos de Jesus. Eu já não corro mais aquela corrida com os olhos fitos nele, com os olhos agarrados nele. De vez em quando eu sou desviado. Eu faço igual Pedro, tiro, o vento sopra, me assusta, eu tiro os olhos de Jesus e me afundo em mim mesmo. Em geral, amados, quando você olha para qualquer outro lugar, qualquer outra pessoa que não é Jesus, algo começa a apagar em você. Como aquela glória de Moisés. Porque a glória de Moisés apagava, literalmente. Por isso que ele botava um véu no rosto. Porque ele estava lá em cima olhando para o Senhor, estava cheio de glória, refletindo a glória. Quando ele descia do monte, ele botava um véu para que ninguém visse a glória desvanecer. Então você, quando está olhando para Cristo, o olho está aceso, a vista é outra. Isso acontece às vezes, tu vai para um retiro, tu fica cheio de Deus, tu tem um tempo, fica maravilhado. Mas a gente não pode ser igual Moisés, subindo o monte e colocando um véu para que as pessoas não vejam a gente desvanecer a glória. Porque os nossos olhos precisam estar constantemente nele. E o que nos atrai profundamente a olhar Jesus é esse amor. Esse amor maravilhoso do nosso Deus. Ele te fixa ali. Amém? Então não deixa o diabo te roubar isso não. Eu dei uma abertura de parênteses aqui para você entender. E que também é fácil você saber que alguém está atrapalhado. Porque você bate o olho e diz, oxe, não estou vendo a glória de Deus no seu rosto. Por alguma razão. E quando você conversa com a pessoa, ela vai dizer, a conversa com essa moça foi jóia demais. Foi jóia demais, porque o Espírito Santo já tinha conversado com ela sobre o assunto. E o Espírito Santo já tinha dito para ela, você precisa olhar para Jesus. Você está olhando para o lugar errado. Então foi uma conversa linda. Foi uma conversa onde eu falei o que ela já sabia. Eu não trouxe nada de novo, mas fui só para testificar. Pela boca de duas testemunhas, tudo se estabelece. Né? Ela ficou muito feliz também. Entender que precisava voltar para a condição dela, perseguindo aquilo que realmente o Senhor deu para ela. Perseguir, que é a glória de Deus na face de Jesus. Você pode dizer amém ou não? Amém. É por causa do amor de Deus que a gente se santifica. 1 João 5,2. Guarda que coisa interessante, 1 João 5,2. 1 João 5,2, João vai dizer assim, ó, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Gente, esse versículo é triturador. Triturador. Por quê, Franco? Porque João não tem papo. João não tem meias palavras. Ele está dizendo assim, você quer saber como é que tu ama a igreja? Eu quero saber como é que eu amo a igreja. Então, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Simples. Quando alguém se consagra a Deus e vive para fazer a vontade de Deus, eu sei que ele está amando a igreja. Mas por quê, Franco? Ele vira referência, ele vira modelo,
Ele inspira você. Outra coisa, ele, de alguma forma, ele pesa você na hora de pecar. Ele pesa você. Ele pensa assim, poxa, se eu errar agora, eu vou entristecer meus irmãos. Não é só dizer assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas ele pensa também em você. Ele diz assim, poxa, se eu tropeçar agora, eu sei que meus irmãos vão ficar tristes. Porque nenhuma parte do corpo se alegra quando o membro sucumbe. E se você duvida disso, dá uma martelada no teu dedo. Mas dá bem dada. Pega o martelinho que tem ali o meu amigo Fabiano ali, pede ele emprestado depois. Tem até dois lados. Tem um machado e tem um martelo. São dois lados, acho que foi um bombeiro que deu para ele. Foi um bombeiro que deu. É machado de um lado, martelo do outro. Então, tu pensa, se você achar que você não tem nenhum, que pode estar fora do corpo, você já usa o machado e vai, pá, corta logo o dedo e vê se o membro cresce fora do corpo. Aí deixa o dedinho lá para ver se ele cresce. Mas se você achar que você não causa dor ao corpo, dá uma martelada no teu dedo. Mas dá aquele lado, dá com vontade, pá! Meu irmão, a abelha pegou o irmão ontem, dói, cara. Não importa onde pega. O lugarzinho é pequenininho, mas, ai, doeu. O corpo é assim. Então, quando você, olha só, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, quando eu vejo alguém consagrado, alguém vivendo para Deus, eu sei que isso também é amor que ele tem pelas ovelhas. É amor pelas ovelhas. Porque eu sei que alguém vivendo para Deus, ele está dizendo assim, pô, eu quero ser exemplo, eu quero ser modelo. Meu neto se batizou no... Aí eu dei uma enquadrada nele, né? Dei uma enquadrada para entender o que levou ele a se batizar. 9 anos, ele por iniciativa própria, Denise viajando, indo para os Estados Unidos, me deixou sozinho. Essa mulher viajou, foi para os States, me largou sozinho. Uma denúncia, quero registrar isso aqui, gravado. Mas no dia que ela foi, que era um domingo, tinha uma reunião de jovens lá no sítio, era o final do retiro, e começou um monte de gente a pedir batismo, a gente foi batizando um monte de gente. Nessa leva, meu neto, Noah, filho de Rafael e Débora, também pediu batismo. E depois eu chamei ele no cantinho e falei, Noah, e aí, o que te levou a batizar? Aí ele falou assim, que ele é assim, né, igual o pai, assim, ele, a cara do pai dele, Rafinha, né? Ele falou assim, vô, primeiro eu quero fazer parte da família de Deus. Eu me batizei para ser da família de Deus. Eu falei, tá bom. Tem mais alguma coisa? Tem. Eu creio que me batizando eu vou ser exemplo para os mais novos. Eu falei para ele, isso não foi carne e sangue, isso foi Deus mesmo que te falou. Porque ao obedecer o Senhor, você está amando os filhos de Deus. Quase que eu abri para Noah, vou te abrir primeiro João 5,2. Para você. Toda vez que você faz a vontade de Deus, você está amando a igreja. Toda vez, sem exceção. Toda vez que você obedece, você ama a igreja. E toda vez que você obedece, mas você está amando a Deus também, claro que está amando a Deus. Mas é ele que está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos, pratica e os guarda, esse é o que me ama. Você está amando, mas está amando o irmão também. João deixa isso clarinho. E tem mais uma coisa. Quando a gente entende isso, a gente descobre o seguinte, que a gente só pode amar os irmãos quando amamos a Deus. E só amamos a Deus quando nós praticamos os seus mandamentos. Está tudo casado, tudo linkado. Amém ou não? Esses mandamentos são interligados, amado. Como é que eu amo a Deus? Pratico os mandamentos. E como é que eu amo a igreja? Pratico os mandamentos. Mas praticando o mandamento não ama a Deus, sim, você ama a Deus, mas também você ama os filhos de Deus. E tem mais uma coisa interessante. Se você parar para observar, a maior parte desses mandamentos aí, a maioria deles é para abençoar as pessoas. Então a maior parte dos mandamentos de Deus é para você ter alguém, para cuidar, amar, suportar, carregar, orar, servir. Daquele amor que eu falei aqui, ser companheiro, ser amigo, ser pai, ser filho. Então a maior parte, então sempre abençoando o corpo de todas as formas. Amém ou não?
Suponhamos que você está cuidando de algumas ovelhas. Mas você está enfrentando uma grande tentação. Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem, todo dia. O bicho está batendo na porta. Mas você está cuidando de gente, você está cuidando de gente. E você está ali dividido entre o teu prazer pessoal e você sabe que esse prazer é transitório, porque o pecado dá prazer, é transitório, mas dá prazer. E a Bíblia diz que o pecado dá prazer e o prazer é transitório. E também você está entre a vergonha e o descrédito, né? De você revelar isso para os teus filhos espirituais. Você fica no maior dilema. Poxa, e se eu falar isso para fulana? O que vão pensar de mim? Que eu estou sendo tentado, tentada. Meu Deus, será que isso aí... Como lidar com isso, né? Mas quando você ama o Senhor, você quer viver os mandamentos dele, você vai falar com o Senhor, tu me livra de pecar. Mas escolho Deus, amigo de Deus. Você faz uma escolha consciente. No poder do Espírito Santo, obviamente que sem poder do Espírito Santo você não consegue. Na graça de Deus você faz uma escolha. Mas ao escolher Deus, parece no primeiro momento que você está se preservando, está pensando só em você, mas não. Ao escolher o Senhor, você está abençoando alguém. Escuta o que eu vou te falar, eu só falo já há vários anos para várias pessoas. Sempre tem alguém olhando para você. Não duvide do que eu estou te falando. Pode ser que a pessoa nunca tenha dito nada. Sabe o que é nada? Nada. Está no teu trabalho, mas está olhando para você. Sempre tem alguém olhando e, no fundo, torcendo para aquilo que você diz que crê seja verdade. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem um anseio, inexplicável isso, mas é. Então sempre tem alguém olhando. E na igreja, com certeza, sempre tem alguém que quer se inspirar em você. Você não inspira alguém mergulhando no pecado. Você inspira alguém vivendo em santidade. Quando você disse, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. Eu também falei isso com o Fabiano. Eu falei, Fabiano, tem tanta coisa que engana a gente, né? Eu estava falando dessa coisa de você pensar, por exemplo, que fulano não quer um pai. Não, ele não quer um pai. Claro, todo mundo quer pai. Ele não quer ser filho. Fulano não quer ser filha. É outra coisa. Porque pai, mãe, todo mundo quer. Mas tem uma coisa que ilude a gente também. Vou dar um exemplo. Vou ilustrar aqui. Fazer uma analogia. Imagina que você é casado e você começou a baixar a tua guarda e você começou a dar trégua para uma moça do teu trabalho e essa moça começou de alguma maneira te envolver e agora você diz que está dividido entre Teresa e Maria. Está dividido, meu irmão, está maior problema, estou dividido. Isso é um engano, vou te explicar. Mas como assim é um engano? É assim, você nunca estará dividido entre duas mulheres, dois homens. Você nunca estará dividido. Você sempre estará dividido entre você e Deus. Entre a vontade do Espírito Santo e a tua vontade. Lembra que eu falei isso no primeiro dia, Gálatas 5:17? Ele luta para que você não faça o que é do teu querer. Então, de um lado, tem o teu prazer, o teu querer, a aventura, uma garota diferente, que está ali te dando maior atenção, de repente já está dando uma atenção que tua esposa não te dá mais, ou vice-versa. É um cara que está te olhando de um jeito que teu marido não te olha mais, está falando as gracinhas, que teu marido já não diz mais para você, já não investe mais, e você está achando que está entre dois homens. Isso é uma falácia. Você não está entre dois homens, entre duas mulheres, você está entre Deus e você. Sempre será assim. A tua vontade e a vontade de Deus. Nunca é uma mulher e outra, um homem e outro. Isso tudo é ilusão. É ilusão. Isso aí é para dar uma tapeada no teu drama, no teu dilema. Mas o teu dilema nunca é uma coisa e outra. Nunca será, como eu disse aqui de Pilatos, a multidão e soltar Jesus.
é a vontade de Deus e a minha. Sempre será isso. Quem queria agradar a multidão? Pilatos. Qual era a luta dele? Com a verdade que estava batendo dentro dele, dizendo assim, solta esse homem justo, solta esse homem justo, solta esse homem justo. Porque até o incrédulo tem uma coisa chamada consciência. E a consciência é uma autoridade na vida de todo ser humano. Você pode cauterizar a tua consciência, você pode matar a tua consciência. Você pode fazer isso. O homem faz. Quando você adultera a primeira vez, você sofre. Mas se você fizer uma segunda, uma terceira, uma quarta, daqui a pouco não tem mais dor nenhuma em você. Você cauteriza a tua consciência. Você, quando mata um ser humano, na primeira vez você não vibra, não celebra a morte do outro. Mas depois de matar 1, 2, 3, daqui a uma hora você está lambendo sangue, assim, passando o dedo no sangue e metendo na boca. Você já não tem mais consciência viva dentro de você. O homem tem esse poder de cauterizar a consciência dele. Porque quando você mergulha no teu pecado, você vai matando essa voz. Matando essa voz. Quando você nasce de novo, uma das coisas que restaura dentro de você é a consciência. A tua consciência restaura. Quando Jesus entra, o Espírito Santo entra, ele traz para você uma consciência nova. É por isso que você estranha, engraçado. Eu já estou pensando de novo no que é certo e errado, antes eu nem pensava. Está pensando de novo por quê? Porque você nasceu de novo. E se você não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo, isso vai estar sempre vivo dentro de você. Você sempre vai saber qual é a vontade de Deus e qual é a tua vontade. Você sempre saberá o que é certo e o que é errado. Você sempre saberá o que é amor e o que não é amor. Você vai saber o que é amor e o que é egoísmo. Sempre. Por quê, Franco? Porque a vida de Deus está em você. Você pode dizer amém ou não amém? Amém. Poxa, que bom. Vou dar aquela pausa para o papá. Mas eu quero orar com você. Quero orar contigo. Orar pela tua vida. Pela minha vida também, né? Orar por nós. Por quê? Porque todos nós dependemos desse amor. Ah, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. Deixa eu falar algo sobre essa oração. Acho que vale a pena orar e dizer assim, Senhor, mas se você quiser também concordar comigo, Senhor, traz os meus olhos de volta para Ti. O que vocês acham disso? Isso vem com muita força no meu coração, porque eu me lembrei daquela jovem lá do Rio. E às vezes a gente está refletindo tristeza. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Olha o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito. Também falei para as irmãs sobre o jugo de Jesus, lembra? Um jugo suave, fardo leve, encontrarão descanso para a alma de vocês. Mas outra evidência de que a gente está torto, de que algo está errado, irmãs, é o nosso olhar na direção errada. Olhar para Jesus gera em nós alegria. Então, vou ler a Bíblia para vocês. Vou fazer melhor do que citar. Eu vou dizer para você o que acontece quando você olha para Jesus. Vou pegar um texto. Um texto, esse aqui eu vou destacar para você. Hebreus 12. Versículo... se você guardasse isso, seria tão lindo. Não, verdade. Versículo 2 de Hebreus 12. Vê se você reflete um pouquinho sobre isso. Vê se tu guarda isso. Conversa sobre isso no teu grupo pequeno. Hebreus 12, 2. Eu posso ler um também, porque o um dá contexto, mas vou dizer assim, só fixar o 2. Diga comigo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Está aqui, Jesus. Agora, olha o que moveu Jesus à cruz. Olha, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, então Jesus tinha uma alegria, foi proposta essa alegria para ele. E essa alegria tem um nome. Fala teu nome aí, fala teu nome.
Esse é o nome da alegria de Jesus. Newton. Fala o teu. Esse é o nome da alegria. Jesus recebeu uma proposta. Ó, você vai ganhar essa gente para você. Essa é a tua alegria. Jesus disse que vai ver o penoso trabalho dele e vai se alegrar no fruto do trabalho dele. Então, Deus, o Pai, mostrou para Jesus nós, de todas as gerações, nós, e disse, esse é o fruto do teu penoso trabalho. E Jesus, então, estava alegre com isso. Tinha recompensa. Sempre tem recompensa. Guarda isso, irmão. Sempre haverá recompensa. Diga, sempre haverá recompensa. A tua morte, teu sacrifício, tua entrega, tudo sempre vai ter recompensa. Sempre. Deus não vai deixar você sem recompensa. Há recompensa. Não é o mundo te dá prazer transitório. Deus te recompensa. Agora olha bem, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou o quê? Suportou sem se importar com o quê? Com a vergonha. Porque a cruz era uma vergonha para Jesus, era o lugar dos malditos, lugar de criminosos. Ele estava lá, exposto totalmente na cruz. E agora, ele não está na cruz. Disse o autor de Hebreus, está sentado à direita do trono de Deus. O que o autor está falando? Ele está falando para a gente olhar para esse Jesus, que trocou, que fez uma troca bendita. Ele tinha uma alegria proposta para ele, mas tinha um preço para pagar, a cruz, a vergonha. E ele, por causa dessa alegria, ele encarou. E hoje está à destra do Pai. Amém ou não? Amém ou não? Portanto, olha a conclusão aqui. Portanto, versículo 3. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, fixa teus olhos aí. Pensa nele o tempo inteiro. Fica aí. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Voltei com as irmãs agora. Eu podia ter citado esse texto para vocês ontem. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu estava falando para elas que cabeça cheia, cansa, desanima. É isso. Quando você começa a pensar em qualquer outra coisa senão em Jesus, você se cansa e desanima. O que faz você se manter firme no teu propósito é olhar fixamente para Jesus. Não desviar a tua atenção nele e pensar nele continuamente. Pense nele e pense nessa troca que ele fez. Pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Pense e diz assim, para ele houve recompensa, haverá também para mim. Amém? Haverá também para mim. E é com o olhar nele que você reflete a glória dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer um pedido muito especial na manhã desse dia, ou na virada do dia, Pai. Já passamos das 12, Pai, mas, Paizinho, no nome de Jesus, considera, Senhor, o nosso pedido. É um pedido simples, Senhor, mas nós cremos que ele está totalmente alinhado com a Tua vontade. Nós cremos que esse pedido está totalmente dentro do Teu coração. Nós queremos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. O nosso amado Jesus. Aquele que, em troca da alegria que estava proposta para ele, suportou, Senhor, a cruz, Senhor. Aquele que suportou a vergonha, Senhor. E que hoje, Pai, está à tua destra. É no nome dele que nós falamos contigo, Pai. Pai, considera o nosso pedido. Não permita que os nossos olhos desviem de Jesus, Pai. A gente quer pensar em Jesus todos os dias, todo momento. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, Senhor. Nós queremos lembrar disso continuamente, para que a gente não desanime, para que a gente não canse, Pai. Não se canse. A gente sabe que só tem esse jeito, Pai. E nós pedimos socorro, Pai. Senhor, se porventura
Nossos olhos estão desviados de Jesus, corrige hoje. Traz de volta, Senhor. Faz-nos fixar mais uma vez em Jesus e correr essa corrida olhando para Jesus, Senhor. Se porventura a gente parou de correr, mexe com a gente, Pai. Se porventura a gente desviou no caminho, corrige nosso caminho, Pai. Pai, faça o que for necessário para que a gente retorne para o centro da Tua vontade, Pai. Nós nos rendemos a Ti e Te pedimos perdão pelas nossas carnalidades, pela nossa falta de amor, pela nossa falta do amor pleno. E siga nos dando compreensão do Teu amor. Siga nos revelando Jesus na altura, profundidade, largura, comprimento, tudo, Pai. A gente quer conhecer Teu amor, não só de ouvir falar. A gente quer conhecer Teu amor, de experimentá-lo, recebendo e dando. Nas duas vias, Senhor. A gente quer receber e a gente quer dar. A gente quer andar nessas duas mãos aí, Senhor. A gente quer receber o Teu amor, mas a gente também quer dar o Teu amor. A gente quer ser aquela fonte a jorrar para a vida eterna. No nome de Jesus.